Graça e paz de Jesus Cristo. Hoje estaremos dando início ao quarto trimestre da lição bíblica de jovens, cujo tema da revista é Seguidores de Cristo, testemunhando numa sociedade em ruínas. E ao longo desse trimestre, nós vamos ver alguns aspectos ao qual nós temos que nos portar perante a sociedade para que essa sociedade possa ser influenciada pelo nosso testemunho. E também nós vamos estudar algumas coisas que envolvem essa sociedade que podem trazer prejuízo para as nossas vidas e alguns aspectos que nós precisamos entender como eles funcionam para que nós possamos atuar de forma eficaz. A primeira lição, o título é Relevantes como o sol, resplandecentes como a luz. E o texto diz assim, Mateus 5,16: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Em resumo, essa lição é: o viver cristão autêntico é capaz de fazer uma diferença substancial na sociedade. Não por meio de palavras, mas através de ações verdadeiras. Então, nós temos que ser relevantes como o sol, resplandecentes como a luz. Então, essa lição ela está basicamente se pautando no texto que está em Mateus 5, capítulo 3, versículo 16, onde se fala sobre o sal da terra, a luz do mundo, e que essa luz não pode ficar escondida, ela tem que brilhar, tem que iluminar. E o interessante é que ele nos fala que quando nós seguimos esses preceitos, nós automaticamente estaremos glorificando a Deus. Então essa é a lição de número 1, para nós já entendermos o que vai ser estudado nesse trimestre. É muito importante nós entendermos essa sistemática que nos fala sobre o sal e a luz. Porém, eu gostaria de trazer agora uma comparação, porque o sal e a luz é uma simbologia, é uma tipificação, é uma figura. Jesus usou de uma figura, de um tipo, de um símbolo, para ensinar aos seus discípulos como que eles tinham de agir. E o interessante é que ali no Sermão do Monte, até aquele momento, Jesus não estava falando com parábolas. Ele estava falando abertamente. É um pouco mais para frente que ele começa a falar tudo por parábolas. Então este ensinamento sobre o sal e a luz é uma simbologia, não é uma parábola. É algo que nós temos que interpretar esses símbolos e aplicar nas nossas vidas. Ok? Então, eu gostaria de começar essa aula fazendo um desenho. Ó, o texto diz, né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras, as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Então, ó, eu vou fazer uma pessoa aqui, ok? Aí ele fala assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Resplandecer é aparecer, é algo que está oculto, que não é visível, mas que vai se tornar visível a todos. Então ela tem que resplandecer. Então onde começa essa luz? Essa luz ela começa, ó, no nosso interior. Deixa eu fazer ela de vermelho aqui. Essa luz, ela começa no nosso interior. Mas ela precisa resplandecer, porque ninguém pode ver a luz brilhando no seu coração. Ninguém pode ver o que está dentro do seu coração, a não ser Deus. Só que
Deus quer que essa luz seja vista pelo mundo, pelos homens, pela sociedade. Então essa luz que está aqui, ela tem que resplandecer. Ela começa aqui, vai aumentando, e essa luz, ela resplandece. Lembra quando Moisés, depois de ficar 40 dias em jejum, lá no Monte Santo com Deus, quando ele desce, as pessoas olham para o seu rosto, e o rosto de Moisés aqui, ó, resplandece. Era uma luz muito forte que eles nem conseguiam olhar diretamente para o rosto de Moisés, e teve que se colocar um véu para cobrir aquela luz. Por que se colocou um véu sobre a cabeça de Moisés? Porque ainda não era o tempo de ser revelada a luz. A luz só seria revelada lá quando Jesus se encarnasse, nascesse de uma virgem e cumprisse todo o propósito de Deus. Então ainda não era tempo de se revelar a luz. Então a luz, ela brilhava no Antigo Testamento, mas tinha-se um véu sobre ela. Aí quando Jesus morre na cruz, o véu é rasgado do templo. E também de forma simbólica, o véu é tirado da cabeça. Ou seja, Jesus passa a ser a luz do mundo. O mistério que estava oculto desde a antiguidade, antes da criação do mundo, passa a se revelar agora. Então Jesus, primeiro, ele nasce no nosso coração. Quando eu aceito Jesus, sou uma nova criatura, essa luz começa a brilhar no meu coração. Mas é necessário que essa luz resplandeça, ó, que ela saia, que ela seja visível a todos. Então a luz tem que resplandecer. Então, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Então, como que essa luz aqui, ela é vista pelos homens? Olha que interessante. Quando a luz começa a brilhar em mim, quando Jesus nasce dentro de mim, quando eu sou uma nova criatura, quando eu tenho um novo nascimento, eu passo a ter uma nova vida, uma nova caminhada, uma nova estrada, eu percorro. Ok? Então eu vou andar aqui nessa estrada. Começo a andar, eu tenho uma nova vida. Esse movimento vai fazer com que a luz seja vista por onde eu passar. Ok? Então, eu tenho aqui aquilo que eu chamo de movimento. Ó, movimento. Então, Jesus nasceu em mim, a luz resplandece e ela é vista quando eu me movimento. E esse movimento chama-se boas obras. Ou seja, quando eu estou trabalhando para o Senhor, fazendo a obra do Senhor, evangelizando, visitando, quando eu estou cultuando, adorando, dando testemunho na minha escola, na faculdade, no local de trabalho, essa luz está resplandecendo. Ou seja, quando eu estou em movimento, quando eu estou agindo, as boas obras são manifestadas aos homens. E eles veem neste movimento a luz resplandecendo em mim. E esse movimento, ó, nasceu no meu coração, ela tem que resplandecer e ela é vista pelos homens quando eu movimento, quando eu faço boas obras. E essa atitude de movimento de boas obras glorifica a Deus. Se a luz nascer no meu coração e ela não resplandecer, eu não me movimentar, os homens não vão ver as boas obras, não vão ver meu testemunho, não vão ver o movimento de Deus, o mover de Deus na minha vida. E isso não vai glorificar a Deus. Então glorificar a Deus não é só abrir a boca e dizer glória a Deus. Glorificar a Deus é fazer com que essa luz resplandeça. Ela saia aqui, ó, do meu interior com uma intensidade muito forte. Me mova na direção do Espírito, no mover de Deus, para que eu possa fazer boas obras. E esse movimento, as boas obras, esse trabalho, essa dedicação a Deus, estará glorificando a Deus. Ou seja, uma das formas de eu ser reconhecido por Deus como um verdadeiro adorador é eu trabalhando, me movimentando, que as boas obras que eu faço sejam manifestas aos homens e eles reconheçam nelas, ó, a luz de Deus na minha vida. Esse é um princípio básico. E com isso, nós vamos fazer o seguinte.
Essa luz vem de dentro para fora, para alcançar os que estão de fora. Então nós vamos ler agora o Provérbio 4. Provérbios 4. Provérbios 4, versículo 18. Vamos lá. Provérbios 4, 18, que diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Justos, aqueles que têm a luz de Jesus Cristo, que Jesus Cristo vive neles, porque nós somos justificados pelo sangue de Cristo, pelo seu sacrifício. É o seu sacrifício que nos torna justos, é o sangue de Jesus na nossa vida, o Espírito Santo, que nos justifica diante de Deus. Nada que o homem possa fazer possa justificá-lo diante de Deus. Então ele fala, a vereda do justo, o caminho daqueles que têm Jesus Cristo, é como uma luz, ó. É como uma luz, a luz da aurora, que é muito forte, que vai brilhando, ó, mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, Jesus nasceu em mim, a luz começa a brilhar na vereda, no caminho, quando eu estou trabalhando, e ela tem que crescer, 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 crescer até ser o dia perfeito. O dia perfeito, o dia de arrebatamento da igreja, o dia que nós vamos ter os nossos corpos transformados e nos encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. Então, ó, a luz ela tem que crescer. Ela tem que crescer, a luz da aurora, a vereda, o caminho, o movimento. Então todo o meu andar, todo o meu mover tem que ser com a luz brilhando mais e mais. E a luz só brilha quando eu faço boas obras que resplandecem como um testemunho vivo de que Jesus está na minha vida diante dos homens. Então, é esse o mover. Agora, preste atenção neste outro desenho aqui, ó. Eu vou desenhar aqui algo que Deus estabeleceu. Você pode depois ler o livro de Números, o capítulo 2 inteiro, onde Deus estabelece, não é o homem, é Deus que estabelece, organiza a ordem das tribos. E olha que interessante, o tabernáculo, e eu tinha aqui, ó, 3 tribos à frente, né? 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 tribos ao oeste e 3 tribos ao leste. Ou seja, o tabernáculo de Deus no deserto, ele estava aqui cercado pelas tribos. E Deus estabeleceu como que tinha que ser construído peça a peça o tabernáculo. O átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Deus estabeleceu como que o povo iria se organizar em volta do tabernáculo. Então, nós vemos uma organização. Deixa eu só botar um pouquinho mais para baixo esse cara aqui. Essas 3 tribos. Ok? Nós temos uma organização. E o interessante disso é que tabernáculo, lugar de se oferecer sacrifício, do sacerdote entrar na presença de Deus, interceder por ele e pelo povo, um lugar onde a glória de Deus descia aqui no lugar santíssimo, onde havia manifestação de Deus e todo o povo estava à volta. E a palavra de Deus diz que quando o tabernáculo se movia, todo o povo se movia junto de forma ordenada. Então, no livro de Números, capítulo 2, você vai ver essa disposição, essa ordem, essa organização que Deus estabeleceu para o seu povo. E como que funcionava o movimento do tabernáculo? Uma nuvem aqui, ó. Uma nuvem ficava em cima do tabernáculo do povo. Quando a nuvem se movia, toda essa estrutura se movia. Ou seja, o comando vinha do alto, Deus dava a orientação, a direção, e aqui embaixo se cumpria a vontade de Deus.
Quando a nuvem se movia e o tabernáculo ia, junto com as tribos, se mover seguindo a nuvem, a orientação do alto, antes deles saírem, a nuvem se moveu. Aí o líder que via o movimento da nuvem, ele fazia o seguinte, lá em Números, capítulo 10. Números, capítulo 10, no versículo 35. Então, vinha o sinal do céu. Porém, o líder que estava à frente do povo, ele confirmava esse sinal e dava uma ordem. O povo não saía simplesmente porque via a nuvem se mexendo, não. Saía debaixo da obediência do líder. Então a nuvem se mexia, ó, vou ler o 34, diz assim, ó. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia quando partiam do arraial. Então a nuvem ia adiante. Aí no verso 35, era, pois, que partindo a arca, né, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os teus aborrecedores. Ou seja, quando a nuvem se movia, todo o tabernáculo, as tribos, a arca de Deus que estava aqui dentro, com seus varais, os querubins, a arca de Deus que estava aqui dentro, ela se movia junto com toda essa estrutura. Porém, antes do movimento, o líder Moisés dizia, levanta-te, ó Deus, sejam dissipados os teus inimigos e fujam de ti aqueles que te odeiam. Ou seja, por onde eles fossem, o líder já tinha profetizado que qualquer um que se opusesse ao movimento dessa estrutura seria maldito. Deus se levantaria contra eles. Olha que coisa forte. Então nós vemos esse movimento, essa estrutura. E nós vemos na história bíblica, também no livro de Números, no capítulo 24. Vamos de novo. Números, capítulo 24. Que esse movimento, ele era tão lindo, tão belo, que quando os de fora que não conheciam viam, ficavam espantados. Alguns ficavam com temor, com medo. Porque era algo maravilhoso ver essa estrutura se movendo, vendo essa estrutura ordenada, de acordo com o que Deus estabeleceu. Lá em Números 24, a partir do primeiro versículo, diz assim, ó, vendo Balaão, que parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como dantes ao encontro dos encantamentos, mas pôs o seu rosto para o deserto. Ou seja, Balaão sabia que Deus estava abençoando o povo, porque o povo ainda estava unido, obediente, cumprindo as ordenanças do Senhor, tinha feito aqui todos os itens do tabernáculo, tinha se estabelecido nas ordens, estava marchando unido. Aí Balaão, o profeta que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo, ele olha para essa estrutura, ele vira o seu rosto para o deserto. Aí ele diz assim, e levantando Balaão os olhos e vendo a Israel, que habitava segundo as suas tribos, olha a separação, a ordenança, veio sobre ele o Espírito de Deus. Ou seja, quando nós olhamos para essa estrutura unida, caminhando, marchando forte, essa estrutura ordenada por Deus, nós ficamos admirados. E o Espírito Santo vem sobre quem vê essa estrutura, sobre essa ordem, sobre essa referência, sobre esse padrão. Então o que ele está dizendo aqui? Ó? Não foi preciso Moisés, Arão, ninguém do povo de Deus, do povo de Israel, abrir a boca para falar nada. Só de ele ver o povo de Deus organizado e unido, cumprindo, obedecendo a vontade de Deus, o Espírito Santo veio sobre ele. E então quando nós estamos na rua, no nosso local de trabalho, no ônibus, na faculdade, onde quer que seja, e nós temos ali uma postura de servos autênticos, temos um testemunho de vida, andamos unidos no corpo, debaixo da autoridade espiritual que Deus estabeleceu para nós,
Aqueles que olham de fora para nós vão ser tocados pelo Espírito Santo. E eles vão reconhecer, ó, verdadeiramente esse aí é um servo de Deus. Deus está com ele, Deus está na vida dele, Deus está abençoando. Ao ponto de eu quero ser como ele, eu quero ter a paz que ele tem. Então olha qual é a importância da ordem, da união, da obediência nas nossas vidas como um testemunho. O Espírito de Deus vem sobre essas pessoas e elas nos abençoam. Elas nos abençoam por ver o nosso testemunho, porque elas estão vendo uma luz em nós. E no versículo 3 diz, e alçou a sua parábola e disse, fala Balaão, filho de Beor, e fala o homem de olhos abertos. Fala aquele que ouviu os ditos de Deus e que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Aí ele fala assim, ó, que boas são as suas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel, como os ribeiros se estendem, como jardins de pé aos rios, como árvores de sândalo, o Senhor as plantou, como cedro junto às águas. Os seus baldes manarão águas e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei exalçará mais do que Agag, e o seu reino será levantado. Ou seja, quando nós estamos nessa estrutura unida, forte, quem olhar para nós vai ver o nosso rei. Ou seja, quem olhar para nós vai ver Jesus em nossa vida. E vai ver que o reino dele será levantado. Ou seja, lembra o que Jesus disse? Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. Então quando nós temos um testemunho que é visível, eles vão ver o rei em nós. E vão ver que o reino de Deus é chegado. Ou seja, essa luz aqui que brilha no nosso interior, ela tem que, ó, resplandecer, ó. Ela tem que resplandecer. Porque quando a luz resplandece, aqueles que estão de fora podem ver. E esse movimento vai aos olhos daqueles que querem nos amaldiçoar, nos perseguem, que não aceitam a verdade do Evangelho. Vão aos olhos dele e vão produzir algo que vão fazer com que eles nos abençoem. Mas para isso eu preciso ter essas características. E essas características, algumas delas, as principais, ó, eu tenho aqui a união. Eu tenho a união. Eu tenho também aqui, ó, submissão à autoridade. Eu tenho trabalho. Eu tenho trabalho. Existe dentro dessa estrutura temor. Existe dentro dessa estrutura, ó, dízimos e ofertas. Porque para essa estrutura se manter, é necessário dizimar e ofertar. Em Deuteronômio 14 fala que nós aprendemos a ser tementes a Deus quando nós entregamos os dízimos e as ofertas. Olha que interessante. Dentro dessa estrutura tem reverência. Não é bagunça como pode se ver. Até mesmo Balaão, o profeta que ia amaldiçoar, a hora que viu a ordem, a reverência do povo, a união, a submissão, como que eles mantinham essa estrutura. Ele abençoou o povo. Então nós temos aqui essa estrutura. E essa estrutura, ela se move pelo deserto. Nós vivemos num deserto. Essa terra é um deserto, não é o nosso lugar. O nosso lugar é a Jerusalém Celestial. Então essa estrutura se move pelo deserto. Essa estrutura aqui, ó, se move pelo deserto. E quando ela se move, ela vai fazendo boas obras. E esse movimento que é visto, ele é um movimento externo. Ele é um movimento externo. Então, quando existe aqui, ó, um movimento externo, os homens, os povos, as pessoas podem ver o movimento externo. Mas existe dentro dessa estrutura um movimento interno, que é a forma de viver. A forma de viver, o movimento interno.
Então, ó, antes do povo sair, foi necessário 1 ano de preparação, de organização. Então, antes de nós fazermos qualquer coisa, é necessário preparo, organização. É preciso união, temor, reverência, submissão, trabalho, ousadia, dízimos e ofertas. É preciso todo um preparo antes de sair. Então, ou seja, antes da igreja ser arrebatada, ó, nós temos que viver nesta base. Isso é a base de vida do cristão. Olha que movimento lindo. Balaão, que ia amaldiçoar, ao ver esse movimento, toda essa estrutura, abençoou ao invés de amaldiçoar. E olhem, ele estava ali para amaldiçoar, viu esse testemunho vivo, que é um movimento externo, e o Espírito Santo veio sobre ele. Aí lá em João diz que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Então, através do nosso testemunho, através da nossa obediência, do nosso trabalho, do nosso evangelismo, o Espírito Santo vai vir sobre os pecadores, sobre aqueles que não têm a salvação, e eles vão reconhecer que verdadeiramente Deus está na nossa vida, que Deus é vivo e que Deus pode salvar a eles também. É uma sistemática que nós temos que pôr. Então o povo, ele marchava. Ele tinha um alvo, o alvo era chegar na terra prometida. Então isso aqui, ó, é uma marcha, é uma união, se anda junto. Ninguém faz a obra sozinho. Ninguém pode dizer, não, eu cultuo a Deus sozinho, eu assisto culto pela televisão, estou na minha casa. Não. Você só vai entrar na terra prometida se você, ó, fazer parte do povo de Deus, tiver essa união, organização, reverência, trabalho, submissão. É preciso isso para se chegar ao objetivo. E mas o que isso, olha que interessante, o que isso tem a ver com o que nós estamos estudando sobre sal e sobre a luz? Veja que quando eu ando e essa luz resplandece, isso se torna um testemunho. Ó, vou escrever aqui, ó. Testemunho. Se torna um testemunho. Quando o tabernáculo, as tribos se moviam, era um testemunho. Tanto que Balaão abençoou, viu como era linda a tenda, as habitações de Jacó, no texto que nós lemos. Então, quando existe o movimento, existe um testemunho. Se eles ficassem parados no Monte Sinai, Balaão nunca ia ver eles, os outros povos nunca iam ver. Eles iam ficar ali escondidos, no meio do deserto. Não, mas é necessário que haja um movimento, que eles se movam, tá pegando? É necessário que eu me mova pelas veredas, para que a luz brilhe mais e mais. Provérbios 4, que nós lemos. E isso tem algo de interessante com o que aconteceu na igreja primitiva. Lembra que Jesus Cristo morreu, crucificado, ressuscitou ao 3º dia, e antes dele ser assunto aos céus, antes dele se assentar à direita de Deus, e está orando e intercedendo por nós, ele apareceu aos seus discípulos. E ele tinha dado uma ordem: ficai em Jerusalém, Atos 1:8, até que do alto sejais revestidos de poder. Depois de dar essa ordem, ele apareceu por 40 dias aos seus discípulos. Ele deu a ordem, subiu ao céu. E os discípulos ficaram 10 dias se preparando, clamando, esperando a promessa que viria do alto, esperando o sinal do alto. Lembra lá em Atos 2, que um som, um vento. Vamos ler para ficar bonito. Atos 2. Para você entender o simbolismo disso. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha a estrutura, ó. Reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu, ó, do céu, um sinal. A nuvem se movia. Olha agora. Vinha do céu um som como um vento. O que movem as nuvens? O vento. Um vento veemente e impetuoso. E encheu
toda a casa onde eles estavam assentados, encheu toda essa estrutura que estava ali em união, em temor, em reverência, em submissão, em ordem. Porque em Atos 1,14 diz: e todos esses perseveravam, unânimes, unidos, juntos em oração. Então veja a semelhança do movimento. Vinha um sinal do céu, né? Aí o líder dizia: levanta-te, ó Deus, abençoava o povo e amaldiçoava os inimigos. Aí vinha o movimento. E aqui, ó, de repente veio do céu um som. Lembra que Moisés falava: levanta-te, ó Deus? É um som que sai da boca, um som. Veio um som com um vento que fazia mover a nuvem. Então eu já sabia que ali iria começar um movimento. E veio sobre todos que estavam assentados. Todos mantinham união. Então, ou seja, existe uma grande simbologia entre esse movimento do tabernáculo das tribos, lá no livro de Números, com o que aconteceu com a igreja primitiva. Só que nós precisamos entender uma coisa agora. Preste atenção. Quando aconteceu esse movimento, quando eles começaram, o movimento, fazer boas obras, trabalhar, evangelizar, pregar, dar testemunho, quando esse movimento começou, olha o que aconteceu. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um. Ou seja, quando eu começo a trabalhar, me empenho, estou unido em união na igreja, sou submisso à autoridade, eu tenho reverência, temor, sou fiel nos dízimos, nas ofertas. Quando eu faço parte deste movimento santo, que foi ordenado por Deus, por Jesus Cristo, ide, pregar o evangelho, fazei discípulos, batizai-os, ensinai em todos os meus mandamentos e ordenanças. Quando eu estou cumprindo isso, vem o poder de Deus. O sobrenatural acontece na minha vida. E olha que interessante. Foram vistas línguas de fogo. Foi visto fogo. E se nós formos olhar aqui, ó, vou fazer assim, ó. Que é isso? É um rabisco? Não, é um fogo. É um fogo. Então, fogo. O fogo, ele produz luz e calor. Ou seja, o fogo ilumina e o fogo aquece. Opa, mas a lição fala assim, né? Relevantes como o sol e resplandecente como a luz. Então o fogo traz a luz. Depois eu vou explicar como que o sal se relaciona com o calor, que é o tema da nossa lição. Então, ó, luz. Então, quando aconteceu o ato de Pentecostes, foi exatamente isso. Só que tem algo de muito interessante. Quando se levantou o tabernáculo e se estabeleceu as tribos e os utensílios, começou-se ali aquilo que nós chamamos de culto levítico, onde eram oferecidos sacrifícios, vários tipos de sacrifícios. E duas características muito importantes tem deste sacrifício. Nós vamos lá para Levítico, no seu capítulo 6. Levítico, capítulo 6. Olha que interessante. Havia um altar aqui dentro. Havia um altar ali dentro. E diz assim, ó, o versículo 13 de Levítico 6. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Se o fogo não se apaga, quer dizer que produz luz. E quem está em volta ao fogo tem calor. E olha que interessante, ó, a luz começa dentro. A luz começa dentro, mas é necessário que essa luz resplandeça. É necessário que essa luz resplandeça. Se a luz não resplandecesse, Balaão nunca viria essa glória que o povo de Deus tinha. Por essa organização, união, temor, reverência, trabalho, ordem e submissão. Então, o fogo ele arderá continuamente. O fogo não pode se apagar.
mas ele está aqui dentro. Mas é necessário que ele resplandeça. O fogo, ó, nasce aqui dentro, a luz, Jesus Cristo, Espírito Santo. Mas ele tem que resplandecer. Aí vem uma pergunta. Como que a gente faz? Ó, você aceitou a Jesus Cristo, né? Você está com aquele primeiro amor, aquele desejo de aprender, de conhecer mais, de fazer a obra, de evangelizar, de falar de Jesus para os seus amigos, parentes, para que eles possam alcançar a mesma bênção que você alcançou. Isso a gente chama de primeiro amor. Mas às vezes esse primeiro amor vai esfriando. Aí Jesus lá em Apocalipse diz para a igreja em Éfeso, volte ao primeiro amor. E muitas vezes alguns de nós deixam esse amor esfriar. E é preciso voltar ao primeiro amor. E esse primeiro amor nós também chamamos de fogo, de luz. E esse fogo eles têm que estar aceso continuamente. E como fazer para esse fogo ficar aceso? Olha o que diz Levítico 6,12, um versículo antes. O fogo pôs sobre o altar, ó, altar está interno, é o coração interno. O fogo sobre o altar arderá nele, não se apagará. Olha o que nós temos que fazer agora mediante essa ordem. O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. Olha um horário bom para você fazer um devocional com Deus, orar, ler a palavra. Olha que coisa linda. O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã. E sobre ele porá em ordem o holocausto. Ordem, não é bagunça. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então, a luz que é interna tem que estar queimando continuamente, perpetuamente, para que essa luz possa resplandecer. Ela não pode se apagar, tem que botar lenha, tem que orar, tem que jejuar, tem que meditar na palavra todos os dias. Se você puder de manhã, melhor ainda, de madrugada, então nem se fala. Então, aqui está falando. Só que ainda tem algo de interessante que está em Levítico 2, que diz que, ó, ele está falando que o fogo tem que arder continuamente e ser oferecido holocausto, sacrifícios, ofertas. Aí em Levítico 2, se você voltar aí algumas páginas, em Levítico 2 nós temos algo que é maravilhoso da parte de Deus. Tá? Diz assim, Levítico 2,13. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal. Olha onde entra o sal nessa história. Salgarás com sal. E não deixará faltar a tua oferta de manjares o sal do concerto. Olha essa palavrinha, hein? Sal e concerto. Sal do concerto. Do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Em todo o teu trabalho, em todo o teu sacrifício, em toda a tua busca, oração, jejum, meditação na palavra, evangelismo, tem que ter o sal para ser aceito diante de Deus. Então nós temos aí os dois elementos da nossa lição. Resplandecer como a luz está dentro, ela tem que se exteriorizar. Ela está interna, ela tem que vir ao exterior para que os outros possam ver. E eu tenho que manter essa luz acesa continuamente dentro de mim. Porém, além da luz, é necessário ter o sal. E ele fala em Levítico 18, 19. Vamos lá. Levítico 2,13. Toda oferta tem que ser oferecida com sal. Porque existe um conserto. Aí lá em 18... Levítico, Números 18, em Números 18, vai lá em Números 18, Números 18, 19, fala assim, ó, todas as ofertas alçadas das santidades, olha, eu tenho que oferecer oferta em santidade, não é de qualquer jeito que eu entro na presença do Senhor, que os filhos de Israel ofereçam ao Senhor, tenha dado a ti, aos teus filhos e a tuas filhas contigo, por estatuto perpétuo. Perpétuo se repete eternamente.
conserto perpétuo de sal perante o Senhor é, para ti, para a tua semente contigo. Então, Deus fez um concerto, um pacto, uma aliança com o povo. E esse concerto, esse pacto, essa aliança chama aliança de sal. Concerto de sal, que é toda vez que eu for oferecer um sacrifício, uma oferta, toda vez que eu for me apresentar diante de Deus, eu tenho que levar o sal, oferecer o sal. Agora vamos entender o que essa substância produz. Então, o fogo produz luz, produz calor. O fogo, ele queima aqui, ó, continuamente no altar, ó. Tá interno, tá no nosso coração, é interno. Está queimando. Quando ele está queimando, ele produz luz. Mas é necessário que essa luz se mantenha. E nós temos aqui no texto, em Mateus 5:13, que diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, que se há de salgar? Ou seja, se ele perdeu a sua função, né, ele já não serve para nada. Como que eu vou salgar se o sal não salga? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então aqui nós vemos, começamos a ver, a luz está interna e tem que resplandecer, se exteriorizar. E aqui ele está falando do sal, usando o sal numa de suas funções, que é o salgar, é o dar o sabor. E nós só sentimos o gosto do sal quando ele vai para a nossa boca. Enquanto ele está no saleiro ou ali no saquinho, ninguém sente o gosto do sal. Mas quando ele vai na nossa boca, quando ele entra, nós sentimos o gosto do sal. Ou seja, quando o sal começa a trabalhar internamente, é que eu sinto que ele é sal. Lembra? O fogo, a luz tem que ser interna. Então eu tenho que ter esse sal interno dentro de mim. E na época de Jesus, as casas na Palestina, elas tinham fogões de lenha. E era construído esse fogão e tinha uma laje, né, a parte de cima ali do fogão. Embaixo dessa laje se colocava sal. Se colocava sal. Por que se colocava sal embaixo dessa laje? Porque assim, você botou a lenha, queimou, aqueceu o fogão, fez a comida. Aí, apaga-se ali a lenha, né? Aquela chama, ela diminui. Porém, o forno continua quente. Aí quando eu for fazer a próxima refeição, né? Só um pouquinho de fogo já traz a mesma quentura que tinha do início quando eu pus a primeira vez o fogo no fogão. Ou seja, o sal ele preserva o calor do forno. Então uma das funções do sal, além de salgar, de dar sabor, é de preservar. Uma das funções do sal é dar paladar, sabor. A outra é de preservar. E neste caso, na época de Jesus, onde as casas na Palestina usavam o sal ali para preservar o calor do forno, para conservar o forno quente. Então eu tenho um fogo dentro deste forno, eu tenho que preservar ele quente. Como? Com sal. Porque vai chegar momento de lutas, de provas, tribulações, que a chama vai começar a diminuir. Mas se eu tiver o sal dentro de mim, ele vai preservar o fogo. E quando eu estiver passando pela tribulação e alcançar a minha vitória, o fogo vai, ó, a chama vai arder. Então, o sal tem a função de preservar o calor. Preservar. Por isso, olha que interessante, todas as ofertas tinham que ser ofertadas com sal. E o fogo sobre o altar não podia se apagar. O que o sal faz? Conserva o fogo. E Deus fala, eu faço com vós um pacto de sal, um concerto de sal que tem que durar perpetuamente. Então ele fala assim, ó, você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, acendeu a luz no seu coração, essa luz tem que durar eternamente.
Porque vós sois o sal da terra. Então ele não está falando que eu tenho sal ou que eu tenho a luz. Ele está falando, você é a luz e você é sal. Entendeu? Então primeiro tem que arder dentro de mim, o calor tem que estar conservado dentro de mim para resplandecer. Porque quando eu trilhar o meu caminho, a vereda, quando eu me movimentar diante da sociedade, eu vou estar levando um testemunho. E eles vão olhar, ó, ele é luz. Testemunho. Quando eles ouvirem as minhas palavras, eles vão, nossa, que coisa diferente. Quando ele fala, me traz paz, me traz alegria, porque ele tem sal. Tem aquele tempero, aquele gostinho que o mundo não tem. E se eu der ouvidos às palavras dele, oh, essa palavra está me trazendo alegria, conforto, paz, fogo, calor, está aquecendo a minha alma. Então Jesus, ele desperta os seus discípulos para serem sal da terra e luz do mundo. Aí vamos ler o texto que está em Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Marcos 9. 49 e 50. Olha o que Jesus Cristo diz. Porque cada um será salgado, ó, com fogo. Olha como que se salga uma pessoa, é com fogo. Ou seja, quando você recebe o Espírito Santo na sua vida, quando você é cheio do Espírito Santo, você tem fogo e é salgado. E cada sacrifício será salgado com sal. Tudo que a gente fizer tem que ter esse tempero. Tem que ter o fogo ali, ó, conservado dentro de nós. Porque se eu fizer alguma coisa que não for pelo Espírito Santo de Deus, não vai ser aceito por Deus. Deus só aceita se tiver sal, se tiver calor, se tiver o tempero. E ora, Jesus falando desse pacto feito lá atrás, ó, e cada sacrifício será salgado com sal. Jesus, ele usa a lei, ele usa o Antigo Testamento para se embasar. Olha como é importante ter o conhecimento da Bíblia toda. Aí ele fala assim, bom é o sal. E ele diz, vós sois o sal da terra. Então se vocês sois sal nesta terra, está fazendo a diferença, se movimentando, boas obras, está resplandecendo, com união, temor, reverência, submissão, trabalho, ordem, ofertando, dizimando. Ele fala assim, bom é o sal, você é bom. Mas se o sal se tornar insulso, com que adubareis? Porque vós sois o sal da terra. Vocês têm que adubar a terra. Nós temos que adubar, preparar a terra, pregar a palavra para que eles possam receber o Espírito Santo. A terra fala do homem, pó da terra. Tende sal em vós mesmos. Opa, temos que ter sal. E paz um com os outros. Então Jesus Cristo vem e nos ensina como que funciona essa dinâmica da luz e do sal. Sal e luz. Começa primeiro no nosso interior para resplandecer no exterior. E segue-se visivelmente quem tem luz e sal, união, temor, reverência, dízimo, oferta, submissão, trabalho e ordem. E a luz brilha continuamente, o fogo nunca se apaga. E esse calor é preservado em nossas vidas até o arrebatamento da igreja. Então se você não está sendo luz para o mundo, nem sal para a terra, comece a mudar agora. Busque estar em união com a sua igreja, debaixo da autoridade do seu pastor, trabalhando, evangelizando, participando das atividades, com ordem, com reverência, com temor, dizimando e ofertando, para que você seja a luz, para que você seja o sal da terra. Esse é o objetivo principal. Porque fala assim, ó, nós queremos explicar o que significa o cristão ser o sal da terra. Deu para entender nesses dois simbolismos. E saber o sentido de ser luz do mundo. Lembra que tudo isso aqui se confirma lá em Atos 2 com a igreja primitiva, que nós falamos. E o outro objetivo é reconhecer
o poder do Evangelho trabalhando na nossa vida, o poder do Evangelho para transformar a realidade social. Então nós temos algo de interessante. Veja, Jesus deixou uma grande comissão, ir de pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulos, batizai. Ele deixou uma grande comissão. E aquilo foi uma ordem. É algo que é para ser cumprido, ser realizado, é um imperativo até que Jesus venha buscar a sua igreja. Mas também nós temos uma comissão que nós chamamos de comissão cultural. Ou seja, nós temos que influenciar esse mundo mal. E olha que interessante, abra a Bíblia em Atos 5. Atos 5, no versículo 28. Olha como que nós temos que agir como luz do mundo e sal da terra, para cumprir a comissão cultural, influenciando esse mundo mal. Preste atenção, ó. Atos 5, 28. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome, ou seja, o Sinédrio repreendendo os apóstolos, porque eles estavam sendo sal da terra e luz do mundo. Preste atenção, olha o que eles dizem. E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então ele estava falando assim, vocês que são sal da terra e luz do mundo, vocês moram em Jerusalém. Então no lugar onde vocês moram, onde vocês trabalham, onde vocês estudam, vocês estão enchendo este lugar, toda essa cidade, o seu trabalho, a sua faculdade. Você está enchendo com essa doutrina de Jesus Cristo. Isso chama-se comissão cultural. Quando você é sal da terra e luz do mundo, você tem a comissão cultural sobre sua vida. Mas para isso é necessário encher toda a cidade, o bairro onde você mora, onde você trabalha, onde você vive, com a doutrina de Jesus Cristo. E a doutrina de Jesus Cristo diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo que aquele que nele crê não pereça. Ou fala, lançai sobre nós o sangue desse homem. Porque aqueles que creem em Jesus Cristo não serão condenados, serão salvos. Mas quem não crê, que é o caso do Sinédrio, o sangue de Jesus vai ser cobrado da mão deles. Ou seja, vão ter a condenação eterna. Pregação do Evangelho, salvação, vida eterna com Deus, vida eterna sem Deus. Sofrimento eterno ou alegria e felicidade eterna junto de Deus. São duas escolhas simplesmente. Então eles pregavam o Evangelho, enchiam toda a cidade de Jerusalém. Isso é comissão cultural. Você está impondo a cultura cristã sobre a sociedade. E conforme eles vão se convertendo, essa cultura vai crescendo. Até que toda a sociedade passe a ter a cultura transformada de uma cultura pagã, de uma cultura idólatra, de uma cultura imoralmente sexual, para uma cultura cristã. Isso é a comissão cultural, que é a continuidade da grande comissão que Jesus deixou para a sua igreja. Se a grande comissão for feita com sal, com luz, com fogo, com o Espírito Santo, ela vai promover a comissão cultural. Aí você vai para Atos 19 agora. Atos 19 no versículo 25. Que diz assim. Atos 19, 25. Isso. Aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obra semelhante, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas que até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses o que se fazem com as mãos.
Olha Paulo promovendo a comissão cultural. Ele estava convencendo a muitos sobre o pecado de cada um, sobre a idolatria. Ele estava trazendo essas pessoas para Cristo. Trazendo essas pessoas para Cristo, elas estavam deixando a cultura pagã dessa sociedade corrompida que nós vivemos e estavam sendo inseridos agora numa cultura cristã. Assim, Paulo estava promovendo a comissão cultural que nós, como igrejas hoje, temos que promover. Nós não somos deste mundo. Então, nós vamos influenciar este mundo para que as pessoas sejam salvas. Um verdadeiro crente salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, uma nova criatura, ela não tem mais a cultura pagã deste mundo. Agora ela tem uma cultura cristã, porque a comissão cultural que a igreja promoveu alcançou a vida dela. Agora é papel dela, ó, seguir na vereda, no caminho, se movimentar, fazendo boas obras para que outros sejam alcançados e passam a fazer parte dessa comissão cultural. Mas para isso nós temos que saber que este mundo já está morto, sepultado no maligno. Esse mundo jaz no maligno. Está lá em 1 João 5,19. Preste atenção, o mundo já está morto no maligno. É o maligno que está operando sobre este mundo. Nós não somos deste mundo, mas nós vivemos neste mundo. Nós estamos aqui de passagem. E Paulo diz que o Deus deste século, lá em 2 Coríntios 4,4, ele cega o entendimento. Então quer dizer que o nosso entendimento, ele tem olhos. Olhos espirituais. Quando Adão e Eva pecaram, a palavra de Deus diz que os seus olhos foram abertos e eles viram que estavam nus. Mas foram os olhos carnais que foram abertos. Quando os olhos carnais foram abertos, os olhos espirituais que contemplavam a Deus na viração do dia, vindo ter comunhão com eles, foram fechados. E acontece a mesma coisa hoje. Quando os meus olhos espirituais são fechados pelo Deus deste século, Satanás, quando eu caio na tentação, como Adão e Eva caíram, os meus olhos espirituais são fechados. E os meus olhos carnais são abertos. E esses olhos carnais me dão um entendimento humano, a razão. Só que Deus é sobrenatural, é espiritual. Então, Satanás, ele nos cega. Ele vem trazer aqui, tapar os nossos olhos para as coisas espirituais. E Deus é espírito. Ele não quer que nós vejamos, toda a estrutura que Deus tem para a nossa vida, essa organização, união, temor, reverência, submissão. Satanás, ele quer tapar, uma hora ele tapa a reverência. O povo acha que cultuar a Deus é fazer bagunça, quer tirar a ordem no culto. Não, você não precisa trabalhar não, só de ir na igreja já tá bom. Que obedecer ao pastor, eu já vou na igreja, eu oro, jejum, para que eu vou obedecer pastor? Dízimo e oferta? Não, isso é só do Antigo Testamento, não precisa não. Tá, mas e quando Jesus fala para os seus discípulos, apóstolos, que eram a base, a coluna, o fundamento da verdade da igreja primitiva, quando ele fala para eles, observando ao fariseu que estava entregando o seu dízimo, as suas ofertas, ele diz, fazei isso. Ele fala para os seus discípulos, fazei isso, mas fazei com o coração contrito. Jesus não falou, isso aí não serve mais, é só do Antigo Testamento, não. Jesus falou, ele observou ele entregando os seus dízimos e ofertas e falou, fazei isso. Porque se eu for dizer que essa fala de Jesus aos discípulos, aos apóstolos, não valeu para o Novo Testamento, para a igreja, então eu posso pegar tudo que Jesus Cristo falou até a cruz do Calvário e falar que é só para o Antigo Testamento, não vale. A salvação não vale. Jesus observou um religioso da época entregando dízimo e as suas ofertas e disse para a sua igreja, para os apóstolos. Ele disse, tá vendo? Fazei isso, mas fazei com um coração sincero.
Então nós temos, o diabo ele quer cegar algum elemento, porque a obra de Deus ela é completa. A luz só resplandece se for completa. E quando ele consegue cegar algum dos pontos, a obra deixa de ser completa e eu corro um grande risco de ser reprovado quando Jesus vier. Então nós temos que tomar cuidado para nós não ficarmos cegos espiritualmente, porque daí a chama vai se apagando, o sal vai perdendo valor, e quando o sal perde o valor, vai acontecer igual Jesus narrou, Isaías, Ezequiel, que fala assim, ó: para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu posso usar essa expressão da mesma forma lá que Isaías, Ezequiel usa quando ele diz assim, ou Jesus mesmo, no Evangelho, né? Eu vi Satanás sendo lançado como um raio por terra. Isaías disse, ele foi lançado por terra. Por quê? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Lembra a promessa de Gênesis 3,15? Que a semente da mulher iria, ó, pisar a cabeça da serpente. Olha como esse texto se encaixa. Então ele está falando, vós sois sal da terra. Se você não salgar, se você não fazer a obra, não obedecer, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com Satanás. Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado, ser lançado por terra. Olha que coisa terrível. Olha que simbolismo Jesus Cristo usa para nos ensinar qual a importância de nós sermos o sal da terra e a luz do mundo. E nós temos que tomar cuidado também, porque a árvore que não der fruto será cortada. João 15, versículo 2. Também nós temos que tomar cuidado, está lá em Mateus 25, 30, de não sermos achados como servos inúteis, pois seremos lançados nas trevas. Quem é sal da terra e luz do mundo não será lançada na treva, porque não há comunhão entre trevas e luz. Só quem não tem a luz que vai ser lançado nas trevas. Ele já está em trevas, né? E olha que interessante, o nosso comentarista aqui nos traz um aviso para nós não sermos confundidos. Quando ele fala assim que não é correto associar a relevância social da igreja com seu crescimento numérico, pois nem sempre quantidade representa qualidade espiritual. Se o aumento da população evangélica não for fruto de um genuíno avivamento pela palavra, não é por profetas e profecias, o avivamento é pela palavra de Deus, não haverá testemunho público impactante. Relevância, a igreja ser relevante para promover a transformação cultural da sociedade. Ó. A relevância também não significa ativismo social e político dos crentes. Não é eu querer fazer política, fazer ação social, que vai produzir um avivamento, não vai trazer relevância e muito menos mudar a cultura deste mundo. Jesus não fez ação social. Jesus não defendeu e nem se opôs ou atacou ao governo político da época dele. Jesus até cita um texto onde Pilatos chegou a oferecer um sacrifício pagão, né, a deuses estranhos, com o sangue de judeus. Ele citou, ele falou, ele usou como exemplo, mas ele não se opôs, ele não tentou derrubar Pilatos, ele não se levantou contra Herodes, não se levantou contra o César da época, ele não fez política. E é isso que o comentarista está falando. Relevância não significa ativismo social e político dos crentes. Não é com isso que nós vamos trazer a transformação a isso que nós chamamos de comissão cultural, não. Nós só vamos conseguir trazer transformação com almas. Porque a igreja, ela é um organismo vivo. Não é através de organização humana que nós vamos alcançar isso. Isso é lindo. E nós não podemos, olha que interessante para nós finalizarmos, lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 4.
no versículo 6, que diz assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz. Ou seja, nós estávamos perdidos nas trevas antes de aceitar Jesus Cristo. É quem resplandeceu em nossos corações, Jesus, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Ou seja, essa luz que está em nós, Deus nos deu para que Ele seja glorificado através das nossas boas obras, do nosso testemunho, através dessa organização. Deus é maravilhoso e isso se reflete na igreja até os nossos dias. E para finalizar, eu gostaria de deixar só mais uma observação referente ao sal. O sal, ele tem a sua substância principal, o cloreto de sódio. E o cloreto de sódio, ele não é perecível. Ele dura por grande quantidade de tempos. Porém, ele se torna perecível, insalubre, ele perde as suas funções de preservar, de salgar, quando ele se mistura com outra substância. Então, o sal ali da região da Palestina, ele era retirado ali da proximidade do Mar Morto. E esse sal era usado ali por toda a região. Porém, quando esse sal ele era misturado com outras substâncias, ele perecia, ele perdia as suas características. Então, se você é o sal da terra e você se mistura com as coisas deste mundo, você perde as suas características. Se você é o sal da terra, você é santo, como Deus é santo, e você se mistura com coisas profanas, você perde a sua função. E aqueles que não exercem a função de acordo com a vontade de Deus, serão cortados, serão lançados nas trevas exteriores. Então, muito cuidado. Esse trimestre nós vamos estudar para sermos melhores, aperfeiçoados, seguidores de Cristo, testemunhando numa sociedade em ruínas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.